você não se mexer, estar imóvel, tranquilo. Então, o momento que nós estamos vivendo, é necessário muitas vezes entrar nesse lugar da quietude. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que humanamente falando, a gente não consegue, sabe, parar a nossa mente. Nós estamos vivendo uma época muito corrida, preocupações, tarefas, né, responsabilidades, trabalho, né, e está aí o cenário político, o cenário mundial, tudo que nós estamos presenciando no dia a dia. E aí, você imagina, hoje você chega no culto, o pastor fala para você, quietude, fica assim, quietude. Aí você vai dizer, pastor, a preocupação não para, a dificuldade, eu já estou aqui pensando o que eu vou fazer daqui a pouco ou amanhã, né? Tantas coisas que eu tenho que dar conta. Tem pessoas que o culto vai acabar, tem que ir para cá, tem que fazer a janta para o marido trabalhar, levar comida amanhã de manhã. Tem pessoas que não vão lavar roupa, vão acabar o culto, vai chegar em casa, tem que arrumar a casa. Tem pessoas que estão em casa, estão trabalhando, ainda não terminaram seu serviço. E aí Deus manda dizer para você o quê? Vamos lá? Quietude. Aí você vai dizer assim, não dá, não tem como parar. As crianças não me deixam, as crianças não sossegam, a família não para. E Deus está mandando dizer de novo, vamos lá? O que Deus está mandando dizer? Quietude. E a gente vai ver a palavra do Senhor em Mateus 6,6, fica de pé. A Bíblia diz lá em Mateus 6,6 o que? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu Pai que está em quê? Em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, de quê? Recompensará. Coloca a mão no seu coração. Vamos lá, coloca a mão no seu coração. Coloca sua Bíblia no centro ali. Permaneça de pé. Coloca a mão no seu coração onde você está. Esse momento é muito importante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em teu nome, Senhor, nós nos reunimos nesta noite para ouvir a tua palavra. Palavra que é viva e eficaz, Senhor. Palavra que já foi lida em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz resposta às nossas orações. É o Senhor que nos conforta, nos consola em meio a todas as turbulências do dia a dia. Porque o Senhor, Deus, traz o refrigério para a nossa alma. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos e desejamos ardentemente em nosso coração que o Senhor continue falando conosco, usando o teu servo como canal e instrumento da sua palavra, que assim diminua ele e cresça o Senhor. E todo o povo de Deus diga o quê? Amém. Antes de você sentar, diga para o seu irmão de novo. Quietude. A gente vai entender que a quietude acontece no lugar do silêncio. Eu sei que nossa igreja é uma igreja pentecostal, acostumada com barulho, né? Mas eu vou entender que o barulho é uma atmosfera para mover de Deus, para derramar, sabe, aquela manifestação. Mas quando Deus quer falar mesmo no profundo, Ele vai procurar você no seu cantinho do silêncio. Naquele momento que você dobra o seu joelho, que você sente algo diferente no meio, sabe onde você está. É como você chegar em casa, com as preocupações de você ir lá no banheiro, para tomar um banho, lá no banheiro, num lugar que você fecha a porta, ninguém vai te apunhar, ninguém vai poder dizer assim, eu quero entrar com você. Opa, não pode, estou no banheiro privado. Por mais que o meu quarto pode ser seu, mas tem um marido, às vezes, enfim. Mas quando você entra no banheiro, a sua privacidade que está ali, aí você naquele lugar, você olha no espelho e você contempla a sua face e você vê, sabe, o mover de Deus, e você começa a falar com você mesmo naquele lugar, e você começa a ter uma conexão com Deus. Da mesma forma quando a gente chega na igreja, no momento da palavra, o louvor passa, né?
Aí vem o momento da palavra que a gente senta, a gente ouve a palavra, a gente vê Deus falando através da palavra que é ministrada, e nesse momento a gente começa, sabe, a se conectar com Deus, e a gente vai passando a prestar atenção nas palavras que são ditas, naquilo que é revelado para nós, e a gente vai começar, sabe, entrar nesse lugar da adoração, nesse lugar da conversa, do diálogo com Deus, e a gente vai perceber que esse momento a gente começa a entender e ver que Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Então a gente vê aqui que esse movimento sempre vai acontecer, mas nós precisamos entender uma coisa muito interessante, que você, quando chega nesse lugar, a primeira coisa que você tem que ter é uma mente aquietada. Porque, sabe, é muito difícil, irmãos, a gente está num ambiente em que a gente não consegue visualizar as coisas que estão acontecendo, qualquer barulho, qualquer ruído, né? A gente logo se distrai, olha para um lado, olha para o outro, e a gente vê quando Deus faz entra no teu quarto, fecha a porta, né? É você não estar o quê? Agitado. O que é uma vida agitada? É o que você é no dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Vida agitada. Qualquer um de nós temos uma vida agitada. Tem pessoas que estão, talvez, em um local que lá não tem muita, assim, locomoção, no hospital, talvez esteja no presídio. Talvez a pessoa não tenha muita liberdade de se distanciar, mas quem tem essa liberdade, trabalha, sai de casa, tem família, tem uma casa para arrumar, a vida dela é muito agitada. E para você parar na sua agitação é muito difícil. É algo muito difícil você parar. Imagina quando Jesus foi na casa de Marta e Maria. Você imagina, Marta estava lá toda agitada, porque era difícil parar Marta. Você imagina, muitas das vezes na nossa vida também é assim. É muito difícil parar com você, porque às vezes só um hospital talvez vai parar você. Tem gente que Deus usa de tantos, assim, vamos dizer assim, de tanto uma emergência. Eu quero parar você não quer parar, porque Deus coloca você lá no hospital. Aí você fica lá, paradinho, relaxado. Aí tem lá, a comidinha que chega. Talvez não é para o seu gosto, né? Não é para o seu sabor, mas talvez é os meios que Deus tem para parar muitas pessoas que têm uma vida agitada. Diga para você, não vai por esse caminho. Diga assim, não entra nesse caminho. É melhor a gente administrar isso com saúde, do que você ter uma vida parada, né, na sua agitação, no leito do hospital, que é muito ruim, não é saudável. Imagina tomando injeção, tendo medicação, não é tão saudável. Então a gente vê que Deus ele quer nos levar para um lugar onde não é um momento de agitação. E o lugar que a gente tem que se aproximar de Deus, né, esse lugar de quietude, é um lugar que a gente não pode estar agitado. A gente tem que ter a nossa mente o quê? Controlada, aquietada. Então a gente vai ver lá em Salmos 46, abre a sua Bíblia lá em Salmos 46, versículo de número 9 e versículo de número 10. Salmos 46, o 9 e o 10, diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, e diz o quê? Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Você imagina? Aqui está vendo aqui sabe, guerras, carros, né? Então você vê uma vida agitada. Ele está dizendo o quê? Aquietar. O momento de aquietar é algo que você vai entender que você tem que ficar o quê? Tranquilo. Como ficar tranquilo, pastor, com a pressão alta? Como ficar tranquilo com a diabetes que não para? Como ficar tranquilo com as crianças, com o marido, com o esposo, com as contas? Pastor, hoje é dia 6. Pastor, o cartão já vai vencer, as contas não param. E como é que eu vou ficar tranquilo com uma vida dessa, pastor? Olha para o seu irmão, diga para ele, quietude, irmão. É nesse momento que a gente tem que entender que a nossa tranquilidade tem que estar
está em nós, porque no mundo tereis lutas e aflições, mas tem Então a paz que eu vos dou, não vou dar a este mundo. Então nós temos que entender que no momento que nós estamos vivendo, não é o momento de a gente estar com o espírito agitado, porque quando você está com o espírito agitado, com uma vida agitada, você passa a não ouvir a voz de Deus, porque você vai mais ouvir o que você quer. Sabe aquela coisa? Aí eu orei, pastor, mas a pessoa que tem uma vida agitada, ela não percebe Deus falar, ela vai impulsionada pelaquilo que ela está vendo, pelaquilo que ela está sentindo, mas não percebe Deus falando. Sabe por quê? Porque ela não tem a sensibilidade de filtrar os ruídos que ela está ouvindo, e dentro desse filtro ela vai ouvir verdadeiramente o que Deus quer falar com ela. Então a gente vai perceber que esse movimento do aquietar, de saber que eu sou o teu Deus, é você entender que Deus está no controle. Ainda que tudo em volta esteja te levando a uma agitação, a uma inquietação, a um desconforto, saiba de uma coisa: quietude vai trazer em você um alívio, e você vai passar a respirar. Porque quando você pode observar que os psicólogos sempre vão dizer que uma pessoa está arrogante, né? Respirando, isso é o que? Sinal de quê? De ansiedade. Ele vai dizer o quê? Respira fundo, calma, controla a respiração, calma. Aí você vai respirando até o organismo entender que você ficou mais relaxado. Então a gente vai observar que é nesse momento que Deus vai levar você a olhar as grandes dificuldades que você está passando. Porque muitas das vezes você está dentro de um circo, ou dentro de um cenário, dentro de uma situação que você está vivendo, e você não percebe o tamanho do problema. A Bíblia conta a história de um povo que saiu do Egito e tinha uma terra prometida para eles. E quando eles chegam diante dessa terra, eles se depararam com uma grande dificuldade. As coisas não são fáceis para ninguém. Por mais que as pessoas tenham condição financeira, por mais que elas tenham um bom recurso na vida financeira, ou bom estudo, enfim, por mais que ela tenha, uma vida bem próspera, nada foi conquistado e nada será conquistado com facilidade. Por mais que os filhos herdam alguma herança muito grandiosa dos seus pais, dos seus familiares, enfim, ele terá uma grande responsabilidade para tomar suas decisões. Ele vai encontrar uma grande dificuldade. Então, todas as pessoas, podem elas ser simples, podem elas ser tão grandiosas financeiramente, todos nós vamos passar por um momento e vamos viver esse momento de uma grande dificuldade. Mas como é que eu vou ver essa dificuldade? Como é que eu vou entender o propósito disso se eu estou muito agitado? Se eu não tenho momentos, de tranquilidade diante da situação? Eu vou só no peito na raça, eu vou tentar resolver do meu jeito. Isso vai acabar o quê? Piorando. Vai acabar o quê? Te destruindo, te aniquilando. Então a gente vai ver a história desse povo de Deus. E quando chega diante da Jericó, livro de Josué, capítulo número 6, abre comigo sua Bíblia, que você vai ver que aquele povo chega diante de uma grande cidade. E aquela cidade era a cidade que Deus tinha prometido para eles. Eles herdariam aquela cidade. Então a gente vai ver lá em Josué, capítulo número 6. Quero acompanhar com vocês essa leitura. Diz assim o texto: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: entreguei na tua mão Jericó, os seus rios, os seus valentes.
Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes, varão, 7 trombetas, chifres de carneiro, adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo dará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Naum, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai, rodeai a cidade, quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi que, como já disseram ao povo, aos 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram a tocar as trombetas e a arca da aliança do Senhor e seguiram. Os homens armados adiante dos sacerdotes tocavam as trombetas e retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram Josué dizendo: não que gritareis, nem fareis ouvir a vossa, nem que sairá a palavra alguma da vossa, até o dia que eu vos diga, então gritareis. Nós observamos uma multidão de pessoas, e de repente Deus dá para eles uma direção diante de um grande problema. Ali estava uma muralha intransponível, 5 metros de largura e uma altura muito alta, os muros muito bem fortificados, várias torres de vigia, e quem estava lá, estava tudo cercado, fechado, ninguém entrava, ninguém saía, então estavam muito bem, tranquilos ali dentro. A quem não estava dentro da cidade, aparentemente, poderia dizer, estavam tranquilos, mas estavam preocupados. Por que estavam preocupados? Porque eles conheciam o povo de Israel. Era um povo que, sabe, era guiado por Deus. E quando Israel chega diante de Jericó, toda aquela cidade já conhecia os feitos de Deus com aquele povo. Porque Deus fez abrir o mar vermelho. Você já imaginou, irmãos? Aquela história foi indo de cidade em cidade, povoado em povoado. Muitas pessoas ouviram dizer que Moisés atravessou com aquele povo pelo mar seco, e todo o exército de Faraó foi entregue dentro daquelas águas e mortos. Então, quem lutava por Israel era Deus. E quando eles chegam diante daquela cidade de Jericó, quem estava por dentro daquela cidade, por mais que fosse fortificado, eles estavam agitados, preocupados. E quem estava fora da cidade era quem? O povo de Deus. Guiado por quem? Por Deus. Orientado por quem? Por Deus. E Deus fala com Josué para falar para eles o quê? Aquietai-vos e sabeis que eu sou o seu Deus. Diga para eles ficarem em silêncio. Rodeareis toda essa cidade durante 6 dias, em paz em seu coração. Você imaginou, irmãos? Você está diante de uma grande muralha, de um grande desafio na sua vida, e você tem que ficar em silêncio, não contar para ninguém. Tem muitas pessoas que perdem as bênçãos, sabe por quê? Tem boca muito aberta, fala demais, conta demais, sabe? Não consegue segurar o segredo. Todo mundo está sabendo. Por que está sabendo? Porque você não consegue conter com você mesmo das suas próprias coisas pessoais. Então, de ver que Deus está falando com aquele povo que aquietai-vos, sabeis que eu sou o teu Deus. Fique calmo, fica tranquilo. Ainda que o mundo esteja agitado, mas você não pode estar agitado. Ainda que as coisas estão difíceis para todo mundo, mas você tem um Deus que é maior do que qualquer um aí fora. Ainda que as coisas estejam com um beco sem saída, sabe de uma coisa? Deus é especialista em abrir porta onde não. Por isso nós temos que estar como? Aquietai-vos e sabeis que eu sou. Deus está no controle. E durante 6 dias, aquele povo passou ali, rodeando aquelas muralhas, só contemplando o tamanho da dificuldade que eles tinham para vencer. Entenda uma coisa, nós precisamos mostrar para nós mesmos que não é fácil que nós vamos vencer.
Não as coisas, de bandeja, não é. São coisas muitas vezes impossíveis de conseguir resolver. É como você olhar e não tem como resolver. É como uma conta que você tem que pagar amanhã, você tem a conta no banco, você não tem nenhum dinheiro na mão, e como é que você vai pagar isso amanhã? É como você talvez tenha que ir no médico e você não tem dinheiro para pagar a consulta. E o médico foi, de repente você conseguiu uma consulta e você tem que fazer um exame, você fez o exame e passou uma lista de remédio, e você sai com aquela lista de remédio e tem um combo no bolso. E você está olhando para aquele tamanho daquela muralha. E agora? Como é que eu vou fazer? Diga para o seu irmão assim, quietude. Entra no teu quarto. Fecha. Oh Deus, aleluia. E começa a falar com o seu Deus, hein? Quantos dias? A Bíblia fala lá em 2 Pedro que um dia para Deus como 1000 anos, 1000 anos para Deus como fosse um dia. Então talvez você esteja vivendo um processo, talvez mais de alguns dias, ou talvez você está começando um processo hoje na sua vida. Pastor, eu já estou tão preocupado porque começou hoje. Eu já estou arrancando o cabelo, já não tem cabelo nem para arrancar, talvez negócio do leite ali. Talvez não tenha nem cabelo para puxar, eu estou preocupado já porque hoje eu estou problema. Aí Deus manda dizer para vocês logo o quê? Quietude. Sabei que o vosso Deus é contigo. Então, sabe aquela coisa? Vai seguindo as orientações de Deus. Quais são as orientações de Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e ouve o seu Deus que fala com você no silêncio. É a palavra de Deus que vai trazer para você. É a mão de Deus que vai te sustentar, Ele que vai te dar direção. E aí a gente vai ver lá em Lamentações 3:25, abre lá comigo. Vamos a Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Depois de Jeremias, tá, irmãos? Diz assim: bom é o Senhor para que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso como, irmão? O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Em silêncio. É muito difícil. As pessoas não conseguem passar muito tempo guardando, esperando, com a alma quietude, porque a preocupação é desesperadora. A vida agitada é muito corrida e muito preocupante, e muitas das vezes a gente não sabe ter um comportamento diante da dificuldade, porque todos nós temos dificuldade, irmão. Ninguém aqui está livre de dificuldade. Mas qual é o nosso comportamento diante da dificuldade? Como é que eu vou estar diante dessas dificuldades que eu estou passando, que eu estou vivendo hoje, no momento? Agitado, arrancando os cabelos, gritando, sendo ignorante com as pessoas. Aí, vocês não sabem o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Aí justificando a falta de educação, talvez uma pessoa irritada, estressada, estou estressada mesmo por causa disso. Não transfira isso pela sua falta de controle diante da sua crise. Porque a quietude traz de você o quê? Uma paz. Mas pastor, é difícil demais ter essa paz. A paz tem em Deus.
A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes. Que o quê? Que não se abalem, mas que firmes permanecem. Essa é a questão que nós temos que entender. É que você tem que parar diante dessa situação, sabe? Entrar no quarto, fechar a porta e orar em silêncio com o Senhor. Não adianta esbravejar, não vai resolver. Não adianta ficar gritando para todo mundo saber que você está endividado. Tá? Agora eu vou me emprestar dinheiro. Não vai, não é assim que funciona. Não é dessa maneira que as coisas vão resolver. As coisas só resolvem quando você se aquietar. Pode observar, irmãos, quem já foi em cachoeira, em rios, a água está clarinha. Você entra, você começa a mover aquele lugar, daqui a pouco ficou toda turva aquela água. Então você para, você vai ver que aquela água vai voltar a fluir normalmente. É uma caixa d'água que você vai limpar, a sujeira está lá embaixo, você vai limpar, vai mexer, vai ficar tudo sujo, e aquelas águas vão descer, vão embora, e a água vai voltar normalmente limpa. Mas como? Pressa. As coisas não se resolvem com pressa. As coisas não se resolvem de uma hora para outra. Pastor, mas eu tenho que resolver é hoje, não é amanhã. Pastor, o problema que eu estou passando não é para amanhã, é para hoje. Mas porque você não se aquietou ontem. Se você não se aquietar hoje, significa que amanhã vai estar mais agitado ainda. Mas se você se aquietar hoje e deixar Deus trabalhar, Deus agir, você vai ver que Ele é o seu advogado fiel, que Ele vai à frente, Ele vai batalhar pelas suas causas, Ele vai entrar no campo do seu inimigo, Ele vai saquear o inferno, ainda que as coisas para você estejam impossíveis, mas Deus, Ele não te perdeu o controle. O que Deus quer de você? Que você possa o quê? Se aquietar. Pastor, mas já estou assim há um bom tempo. Continue. Pastor, continue. Não adianta esbravejar. O que Deus quer nesta noite é o quê? Quietude. Vamos estar de pé. Deus seja louvado. Quietude. Assim como a muralha de Jericó é um grande problema para o povo de Israel, hoje você pode viver uma grande muralha na sua vida. E é um grande problema na sua vida. Era assim como aquele povo rodeou durante 6 dias em silêncio. Você também vai conseguir. Você também vai conseguir. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Glória a Deus. Não perca o controle. Não perca o seu controle. Não é porque o parafuso não está apertando que você vai tentar forçar e ele vai quebrar. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer o motor de um carro, e aí um mecânico, talvez, ele era uma pessoa muito forte. E o motor ele tem que apertar devagar. Ele foi apertando, daqui a pouco aquele parafuso quebrou. Que trabalho foi para ele consertar. Porque ele só está no final do processo. Está no final do processo. É só apertar o parafuso, botar o motor no lugar, ajustar as coisas e liberar o cliente. No final do processo, ele não teve paciência. Ele foi precipitado, exagerado. E aí o que aconteceu? Teve um prejuízo muito maior. É assim na nossa vida. É assim comigo e com você.
disse que está na porta daqueles. A vez é sua. Sabe aquela hora? Chegou a sua vez. Aí você chega eufórico, afoito, nervoso. Aí Deus fala assim: hoje eu quero te abençoar. Mas você já chegou todo irritado. E Deus está tentando falar com você e você não consegue ouvir. Deus está batendo e você está lá reclamando, murmurando. Deus, mas é hoje que eu marquei a tua bênção. E você está lá gritando, apavorado, desesperado. E Deus vai dizer assim: deixa ele esperar mais um pouco. Ele ainda não entendeu. A sensibilidade é muito importante. Ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age no silêncio. O movimento que a gente tem, como eu te falei, o movimento pentecostal é uma coisa. Mas, sabe, no momento que você está passando, é momento de você estar em silêncio. E quando chegar a hora de você cantar, gritar, você vai gritar, porque isso também é motivo de alegria, de contemplar a sua vitória. Mas ainda não é hora de você gritar. Por que não, pastor? Porque você está no processo. Pastor, ainda está vivendo um processo. Deus está trabalhando. Você está a um passo da tua vitória. Ou você fica na posição, ou você continua com esse comportamento de quietude, ou você estoura o balde. Já cansei, vou estourar o balde. O que vai adiantar? Tem gente que é assim, ela não consegue aguentar. Aí ela vai, se arrebenta todo. Nesta noite eu quero orar com você. Quero orar com você, para que você possa manter-se firme em meio às dificuldades, em meio aos desafios que você está vivendo. Talvez não é nem seu, mas é de alguém que você está orando, de alguém que você está buscando por ela, seu cônjuge, seu filho, seu neto. Eu não sei. Mas nesta noite você está aqui na casa do Senhor. E tem um propósito diante do Senhor que você tem que colocar diante de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar com você hoje. Assim como aquele povo que depois de 6 dias em silêncio, eles contemplaram as muralhas de Jericó caindo por terra. Não será diferente da minha vida e da sua vida, porque aquele mesmo Deus que enviava o povo é o mesmo Deus que guia o seu povo no dia de hoje. Porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, Deus de eternamente. Porque operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesta noite, o Senhor mandou trazer essa palavra para você nesta noite. Quietude. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Acalma a tua alma. Acalma essa situação.
momento o adversário ele anda ao nosso derredor, procurando uma única ocasião. Ele está esperando a sua fraqueza, a falta de controle, falta de domínio próprio, falta de paciência, falta de longanimidade, falta de benignidade. Ele está te observando em todos os seus passos, no seu falar, no seu caminhar. Ele vai trabalhar nessa situação para que você cada dia mais se aprofunde em suas dificuldades, para que a cada dia mais você tenha que se arrancar dos problemas. Mas quando você diz assim, a minha alma pertence ao Senhor, eu confio, vou entrar no meu quarto, fechar a porta e vou começar a orar meu Pai em silêncio. Se eu tiver que chorar a noite toda no quarto, eu vou chorar. Mas ao amanhecer virá um tempo de alegria, porque Deus ele está no controle. É um processo que nós vamos passar, é um processo que eu vou passar, é um processo que você vai passar. Mas aquietai-vos e sabeis que o vosso Deus está contigo. Você não está sozinho, você não está desamparado. É Ele que trabalha no silêncio, é Ele que trabalha nesse silêncio. Aleluia! Aquele povo estava observando, aquela multidão rodeando a primeira vez em silêncio, eles não entenderam nada. Segundo, não entenderam nada. Como pode uma multidão de pessoas, crianças, mulheres, andando em volta dessa muralha, eles não falam sequer uma única palavra. Eles são mudos, são surdos, o que eles são? Mas eles estavam dentro do quarto de Deus. Aquele silêncio era o silêncio deles dentro do quarto, em que só Deus sabia da dificuldade que eles estavam vivendo ali. E só Deus podia derrubar aquelas muralhas. Eles não tinham poder algum para derrubar aquelas muralhas. Eles não tinham soldados suficientes que poderiam derrubar aquelas muralhas. Eles não tinham armamento para derrubar aquelas muralhas. Só podia haver uma única coisa: provisão divina de Deus. Só podia acontecer algo naquele dia sobrenatural, aquilo que o homem não tem como fazer, aquilo que você não tem como mais fazer, aquilo que acabou as suas forças, não tem mais aonde recorrer.
Entra no quarto com ele. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, só o Senhor pode. Só o Senhor tem o poder. E o poder está em tuas mãos, Senhor. Eu quero ministrar nesta noite sobre essas pessoas, sobre as nossas vidas que aqui estamos, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. Oh, Jesus. Deus amado. Traz refrigério. Traz refrigério a esta alma nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Aquietai-vos, Deus. Eu sou o vosso Deus. Glória, receba nesta noite. Receba nesta noite. Receba nesta noite.